Maria, semeando amor, paz e alguns conhecimentos espirituais. Vamos também agora iniciar um outro estudo, um outro conhecimento. Nós vamos falar a respeito da Umbanda. Mas a finalidade desse estudo é unicamente para orientar os médios a respeito da sua mediunidade e como ela deverá fazer para se preparar para essa finalidade. Então nós vamos falar sobre o médium no templo umbandista. Digo Umbanda, mas espero que vocês não confundam com outras doutrinas, com outros aspectos, como candomblé, outros tipos de trabalho que não dizem respeito à Umbanda. E, para isso, vai ser explicado sobre ela, depois vai ser explicado sobre esse tipo de mediunidade, que é diferente do tipo da mediunidade de quem é médium kardecista. Por isso, as pessoas que se acham que têm mediunidade, que necessitam de procurar um lugar, se orientem nos lugares aonde deva ir. Muito cuidado aonde vão. Vão em lugares conhecidos, próprios para isso. Não é para ficar atrás do que acontece, porque acontece, como acontece, e sim com a finalidade única de vocês se orientarem e saberem aonde deverão trabalhar realmente. Porque o médium de Umbanda é um tipo, e o médium de kardecista é outro. E há quem às vezes fica anos num determinado lugar e ele não é dali. E fica, não estou resolvendo nada, não sinto nada. Então há necessidade de ter uma orientação para esses irmãozinhos médios. Porque assim ele resolve o problema dele e dos seus mentores, dos seus guias que estão esperando para trabalhar também. Porque, gente, os nossos guias, os nossos mentores necessitam de nós, médios, porque também eles evoluem. Eles necessitam dessa ajuda, porque eles também querem evoluir juntamente conosco. Nós, médios, viemos necessitados para refazer aquilo de errado que nós fizemos no passado. E eles vêm para nos ajudar, os nossos guias, nossos mentores, porque também eles desejam evoluir na parte deles. E, portanto, gente, é uma coisa muito necessária de ser levada a sério. Não se brinca com isso, porque nós todos, antes de nascer, já nos filiamos nessa postura. E os nossos guias e mentores, espero que nós façamos a nossa parte, que tem que ser feita. Não vamos brincar com isso, porque temos tempo certo, hora certa, e fazer as coisas como devem ser feitas, para depois, quando nós desencarnarmos, não ter também que dar conta disso, porque dá sim, viu, gente? Aquele que não seguiu, que não ligou, que deixou para lá, vocês nem queiram saber. Quando passa para o lado de lá, o remorso, o arrependimento. Mas vamos falar a respeito do que é a Umbanda, que muitos falam por aí
cada um da sua maneira, cada um inventando, falando coisas que não existem, coisas que não são, e existem tantos livros explicando. Bom, a Umbanda. A Umbanda é uma poderosa corrente espiritual mantida do astral para a massa humana, afins a terreiros, a tendas e cabanas. Mantida, é claro, pelos espíritos que denominamos de caboclos, pretos velhos e crianças. Essa corrente astral de Umbanda é uma das mais fortes integrantes do governo oculto do mundo e por isso foi confiada a uma grande missão no Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Essa missão foi a de ajudar e guiar uma coletividade mais pobre, mais humilde, mais necessitada, quer no aspecto humano, propriamente dito, quer na doutrina das leis do Pai Eterno. Essas condições hoje em dia foram superadas e a influência da Umbanda já tinha se projetado, se firmando em todas as classes sociais. O fato é que o impulso primitivo de sua razão de ser ou de atuar aqui no Brasil foi a de incrementar a evolução dessa dita imensa coletividade que se vinha arrastando dentro de práticas e concepções ligadas aos aspectos confusos e degenerados dos chamados cultos africanos, a par da mistura com certa influência oriunda dos ritos aborígenos. Esse duplo aspecto que vinha norteando as linhas dessa massa ainda recebeu a influência do catolicismo e nos últimos 50 anos do espiritismo dito kardecista. Foi quando as hierarquias superiores acharam por bem resolver intervir diretamente e fizeram com que se criassem do atual, astral, para essa massa de adeptos, cultos afro-brasileiros, todo esse poderoso movimento que logo foi definido ou esclarecido como Umbanda. Essa coletividade religiosa mística foi denominada como adeptos dos cultos afro-aborígenos. Mas essa era a situação existente quando surgiu um vigoroso movimento de luz ordenado pelo astral superior, que abarcou tudo isso numa tremenda e poderosa interpenetração. Essa interpenetração humana e astral. Esse poderoso movimento de luz dentro dessa coletividade dita como dos adeptos do culto afro-brasileiro foi feito pelos espíritos que se apresentaram como caboclos, pretos velhos e crianças. E quem são esses espíritos? Esses espíritos são justamente os dos antiquíssimos caraíbas, morubixabas, bem como dos antigos sacerdotes do povo africano, a par com os espíritos de crianças
que foram ordenados para essa missão, dada a mística dessa coletividade sobre eles, pela derivação da crença dos ibejis dos africanos e dos curumins dos índios. Por que surgiram esses espíritos dentro dessa coletividade? Pelo que acabamos de explicar sobre os fatores fusão e degeneração e consequentes misturas, e que essa mesma coletividade não poderia continuar assim. Era 90% de ausência absoluta nesses ambientes de doutrina, de evangelho, de estudo e de mediunidade. As práticas eram confusas, desordenadas, baixas, e foi então lançado através da mediunidade de uns e de outros, pelos caboclos, pretos velhos, com o nome de Umbanda. Começaram então a aparecer por dentro da corrente astral e humana falanges e falanges de pretos velhos, de caboclos, como Pai Benedito, Pai João, Pai Tomé, Tia Maria. A par com esse surgimento, logo os caboclos começaram a surgir. Caboclos 7 flechas, caboclo arruda, caboclo tupi, pena branca, chupira e etc. E vieram também, acompanhando os pretos velhos e os caboclos, as falanges dos espíritos de crianças, como os cosmes, os dom, os crispins, as mariazinhas, os chiquinhos e assim por diante. Todas essas entidades e outras mais, aos milhares, desceram como ponta de lanças ordenadas pelo Tribunal Planetário, a fim de incrementarem por todos os meios e modos a evolução da massa dita como adeptos dos cultos afro-africanos. Brasileiros. Foi então que surgiram as primeiras manifestações de pretos velhos, dos caboclos, crianças, através do mediunismo. Assim, começaram a formar ideias e princípios, estabelecendo regras, e fizeram um vasto trabalho de adaptação de conceitos sobre linhas e etc. O termo Umbanda, que eles implantaram no meio para servir de bandeira a esse novo movimento, identifica a força e os direitos de trabalho dessa poderosa corrente, que assim passou a denominar corrente astral de Umbanda. Ensinaram mais que Umbanda representa dentro da coletividade dos cultos afros aborígenes as leis de Deus pela palavra do Cristo Jesus, o regente do nosso planeta. As correntes astral de Umbanda recebem 7 potências espirituais que têm comando direto sobre o planeta Terra e sobre o sistema planetário de que ela faz parte, sendo que a principal dessas potências é o Cristo planetário,
o que supervisiona outros 6 e que, por efeito de adaptação, tomam o nome de orixás. Essas potências, ou orixás, fazem-se representar através das linhas de cada linha, tendo 7 legiões e cada legião tendo 7 falanges. Linha significa faixa vibratória em que estão situadas, por afinidades, as entidades, mentores, mentoras, ou seja, os guias, os protetores e todas as humanas criaturas, dentro, é claro, dessa mesma lei de afinidade. Essas 7 linhas ou 7 vibrações originais, os 7 orixás, são. Vamos ver? Eu vou só falar o nome de cada uma delas e depois falar de cada uma de cada vez. Bom, as linhas. Linha ou vibração original de Orixalá. 2. Linha ou vibração de Iemanjá. 3. Linha ou vibração de Iuri. Linha ou vibração de Xangô. Linha ou vibração de Ogum. Linha ou vibração original de Oxóssi. Linha ou vibração original de Iorimá. Vai ser falado de cada uma dessas, situando direitinho, gente. Porque aquele que é médio de Umbanda tem em si essa tarefa, ele precisa saber, sim, cada passo, cada coisa, para que ele possa trabalhar plenamente, né, sabendo de tudo. Vocês viram? Então já vou falando. Aquela vibração de Iuri que a gente fala diz respeito às crianças espirituais, os erês, tanto masculinos ou femininos, meninos ou meninas, e também independendo da raça, né? Porque tem as crianças índias, japonesas, europeias, todas elas trabalhando juntas. Bom, e a linha de Yorimá diz respeito aos pretos e pretas velhas. Então, quando a gente falar Iori, todo mundo já está sabendo que está se referindo às crianças. Yorimá, os pretos velhos, né? E a linha de Oxóssi, aos caboclos, aos índios da mata. E essa linha é a única que tem masculinos e femininos, índios e índias. Então já fica sendo explicado e depois então será falado de cada uma, de cada vibração. E depois vai ser muito bom porque há pessoas que são médios de Umbanda e não estão sabendo.
não sabe, não percebe, não tem quem oriente. E por isso que vai ser falado muitas coisas a respeito apenas da mediunidade. O respeito à mediunidade. A orientação é exclusiva para essas pessoas. Então, até breve, em outra ocasião, continuaremos falando.